Maconha limpinha não faz mal. O prensado vicia mesmo, mas a flor é outra parada. Deus me livre de prensado, a maconha mais suja que tem. Não era maconha, era prensado. Plante o seu green e tá tudo certo. Hoje eu quero conversar contigo sobre o mito do prensado. Sejam muito bem-vindos ao Movimento No Back, movimento que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Jornada No Back. Então vamos lá, pessoal. Como vocês viram aí na introdução, eu trouxe uma série de comentários que as pessoas deixaram aqui no nosso canal do Movimento No Back. Poderia trazer muito mais, inclusive, tá? Porque tem muito comentário aqui no canal de pessoas falando esse tipo de coisa aí, falando que prensado não é maconha, que o problema na verdade é o prensado, que se você fumar flor você não vai ter nenhum tipo de problema e tudo mais, né? Como a gente sabe, essa daí é a mentalidade da cultura canábica. E hoje então eu resolvi conversar com você aqui sobre o que eu decidi chamar de o mito do prensado. E por que o mito do prensado? Porque toda essa visão aí sobre o prensado, na verdade, é um grande mito, tá? Isso aí faz parte, mais uma vez, da narrativa da cultura canábica. E o que é cultura canábica? Para você que não sabe, para você que de repente está chegando agora aqui no Movimento No Back, a cultura canábica é essa cultura que existe em volta da maconha, né? E o que é uma cultura? Uma cultura é um conjunto de crenças, é um conjunto de opiniões sobre a vida, é uma forma específica de enxergar o mundo. Você que fuma maconha, você está imerso nessa cultura, né? Você tem que saber disso. Sem perceber, você acabou entrando nessa cultura e hoje a sua forma de ver o mundo, a sua visão sobre as coisas, a sua visão sobre a maconha não é sua, ela é dessa cultura. E essa cultura então te manipulou para você achar um monte de coisa aí sobre a maconha. Achar que a maconha, por exemplo, não é uma droga, achar que a maconha é só uma planta medicinal, achar que não tem nenhum tipo de problema você fumar maconha, achar também que todo mundo usa algum tipo de droga, então, né, se todo mundo bebe cerveja no final de semana, qual que é o problema você fumar o seu baseado, né? Afinal de contas, você nem gosta tanto assim de beber, você nem bebe, né? Então você vai lá e fuma o seu baseado. Então você percebe que é uma série de pensamentos que você tem, que você acha que são seus, né? Você acha que esses pensamentos eles são próprios seus, mas na verdade nada disso veio de você. Essa é a mentalidade dessa cultura que você aprendeu, que você absorveu e agora você está repetindo, tá certo? Então, se você quer parar de fumar maconha, você precisa romper com a cultura canábica, beleza? Tô te falando aqui a real, porque eu sempre falo aqui pra vocês a verdade sobre as coisas. Eu não vou ficar aqui te enganando, te iludindo, mentindo pra você. A única forma de você vencer completamente o vício na maconha é você rompendo com a cultura canábica, beleza? E para você romper com a cultura canábica, na maioria das vezes, você precisa transformar completamente a sua vida, né? Por quê? Porque a cultura, ela molda toda a sua mentalidade diante da vida. É todo um lifestyle que existe ali, né? Que por mais que você não viva completamente aquele lifestyle do maconheiro, como a gente conhece, aquele estereótipo, você flerta com esse lifestyle. Esse estilo de vida, ele faz algum sentido para você. Você acha que é normal, por exemplo, fumar ali um baseado para relaxar de um dia estressante no trabalho. Você acha que um pôr do sol pede um baseado, olha que loucura. Por que você acha isso? Você nunca se perguntou por que você acha isso? Você acha mesmo que você começou a pensar desse jeito do nada, sozinho, né? Você acha que esse pensamento, essa ideia, ela saiu da sua cabeça, né? É claro que não. Você aprendeu a pensar dessa forma com a cultura canábica, né? No fundo, você é só um produto de uma cultura que está ali influenciando toda a sua forma de pensar, né? E você está aí achando que você é muito único, que você é muito diferente, que você é muito original, sendo que você é igualzinho a todas as outras pessoas que fazem parte dessa cultura. Dito tudo isso, para te explicar aqui brevemente o que é a cultura canábica, acho que deu aí para entender o que é.
a gente entra então aqui no assunto do nosso episódio de hoje propriamente dito, beleza? Que é sobre esse mito do prensado. Uma vez que você tenha entendido o que é a cultura canábica, fica fácil você entender por que tantas pessoas comentam essa mesma coisa aqui no canal, nos comentários, por exemplo, né? Por que tá todo mundo aqui simplesmente repetindo a mesma coisa como se fosse aí um monte de papagaio, né? Prensado não é maconha. Fuma flor que é de boa, o prensado é que vicia, flor não vicia, flor não faz mal. As pessoas repetem isso inúmeras vezes porque essa é a narrativa da cultura canábica, né? Essa é a história que eles inventaram para se proteger. Eles precisam acreditar em alguma coisa para se proteger. Você entende isso? O viciado ele precisa achar que ele está certo, né? Ele não pode estar errado. E essa é uma forma muito simples de refutar qualquer conversa sobre os prejuízos da maconha. Percebe? É só falar que é culpa do prensado e pronto, não tem mais conversa. A gente sabe que no Brasil a maioria dos usuários talvez fumem prensado, então pronto, é só falar que é culpa do prensado que não tem mais conversa. E como é que a gente percebe que isso é uma narrativa falsa, que essa é uma narrativa mentirosa, né? De muitas formas diferentes. A primeira forma é olhando como é que é a realidade da maconha fora do Brasil, né? Se a gente olha para os países onde a maconha é legalizada, você vai ver que o uso da maconha não é mil maravilhas, como eles dizem por aqui, né? A quantidade de pessoas viciadas em maconha nos países onde a maconha é legalizada tem aumentado cada vez mais a cada ano, né? Isso daí já tem dado estatístico provando. Isso já tem sido visto como problema de saúde pública nesses países, como nos Estados Unidos, por exemplo. E eles não fumam a maconha prensada, eles fumam aí a tal da maconha pura, né? A maconha limpinha. E se você for ver aqui no Brasil também, né? Se a gente for ver aí as pessoas que fumam aqui no Brasil flor, skunk, haxixe, a gente vai ver que essas pessoas têm os mesmos problemas que as pessoas que fumam o prensado. Na verdade, aqui que está o ponto de virada, essas pessoas vão ter um problema ainda maior, tá? É justamente por isso que eu resolvi chamar de o mito do prensado. Por quê? Porque, na verdade, dentre todas as maconhas que existem, o prensado é o menos pior. Acredite se quiser. É o que menos vai fazer mal à saúde das pessoas. Qualquer maconha que você fumar vai te fazer mal. Isso daí é inevitável. Mas o prensado é o menos prejudicial. Por quê? Porque o prensado é a maconha que tem o menor nível de THC. O grande problema da maconha é o THC. Quanto maior a concentração de THC, maior o prejuízo que aquela maconha vai causar na sua vida. É simples assim. É isso que você tem que entender. Você que está aqui no Movimento No Back. Você percebe a distorção que a cultura canábica faz da realidade, né? Eles vão dizer que o prensado é a pior maconha que existe. Como vocês viram aí, prensado não é nem maconha, né? E eles vão dizer que as flores, o skunk, o haxixe, né? Isso daí é que a maconha é de verdade. Isso daí é que vale a pena ser fumado, né? Mas é claro que eles vão dizer isso. O maconheiro ele está olhando para o efeito da droga, né? É para isso que ele está olhando. Então é claro que para ele, na cabeça de maconheiro que ele tem, quanto maior o efeito, melhor vai ser a maconha. Mas você que está aqui, você quer deixar de ser maconheiro, né? Não é isso que você quer? Você está aqui no Movimento No Back. Então você tem que parar de pensar como um maconheiro, né? Você tem que parar com isso. O primeiro passo para você deixar de ser maconheiro é você parar de pensar como um maconheiro. Eu fico revoltado aí quando eu vejo gente querendo parar, mas falando que só vai parar porque não tem condição de fumar flor, por exemplo, né? Só tem condição de fumar prensado, né? Aí fumar prensado não vale a pena na lógica da pessoa, na lógica do maconheiro, né? Fumar prensado é muito ruim. Ou seja, essa pessoa não entendeu nada, né? A pessoa está querendo parar, mas ela está pensando igualzinho um maconheiro, ela ainda é maconheira, né? Você não pode pensar igual um maconheiro. Eu vejo um monte de gente falando isso, né? Um monte de gente por aí falando isso. Quer ver só, pessoal? Até separei aqui um comentário para mostrar para vocês o que eu estou falando, para exemplificar aqui, ó. Preste atenção. Gasto muito comprando isso porque o prensado não presta e as boas são muito caras. Deus me ajude a sair desse ciclo vicioso que entrei. Ou seja, a pessoa quer parar de fumar, mas ela acha que o problema, na verdade, é o prensado. Se ela estivesse fumando flor, não teria problema, não teria nem por que parar de fumar maconha. Afinal de contas, a flor é tão boa
né? Então, se você pensa assim, você pode até parar de fumar, mas você continua sendo maconheiro, né? Você continua pensando igualzinho um maconheiro. Na primeira oportunidade que você tiver, o dia que você tiver mais dinheiro, tiver dinheiro à vontade aí, o dia que legalizar a maconha, for mais acessível, sei lá, você vai voltar a fumar, porque você é maconheiro ainda, né? Você caiu na narrativa da cultura canábica, você tá cego, né? Você não tá conseguindo enxergar que a sua forma de pensar não é sua. Os seus pensamentos foram moldados para você pensar igual um maconheiro, né? E você está aceitando isso, né? Racionalmente é muito fácil entender, é muito óbvio enxergar. Qualquer pessoa que não faça parte da cultura canábica consegue enxergar que o problema da maconha é o THC. É o THC que traz a dependência, que traz o efeito, que traz os prejuízos, né? Que distorce a sua consciência, que faz você sair da realidade. Então, o problema da maconha, pessoal, é o THC. Logo, quanto maior o nível de THC, pior é a maconha. É assim que você tem que olhar para a maconha, né? Você está entendendo? Você tem que olhar para a flor da maconha e enxergar que aquilo ali é uma droga muito pior do que o prensado. Você tem que olhar para o haxixe e enxergar que aquilo ali é muito pior, né, do que o prensado, porque aquilo ali vai te fazer muito mais mal. Então, pessoal, sendo muito claro, muito direto aqui contigo, tá bom? Você realmente quer parar de fumar maconha? Né? Você realmente quer parar? Então, você precisa parar de pensar como um maconheiro, tá bom? É só você se perguntar como é que um maconheiro pensa. Aí você vai, né, ter a resposta. Ah, o maconheiro pensa assim, assim, assim. Então, eu não posso mais pensar assim. Por quê? Porque eu quero deixar de ser um maconheiro, né? Então, eu preciso pensar diferente dessa pessoa, né? Se o maconheiro pensa que fumar maconha é normal, por exemplo, eu preciso pensar que fumar maconha não é normal, né? Porque de fato não é uma coisa normal se drogar, né? Não é normal para o mundo, né? Não é normal, né? Se o maconheiro pensa que a maconha é uma droga leve, então eu já sei que a maconha não é uma droga leve, a maconha é uma droga pesada, né? É claro que é uma droga pesada. Então é muito simples, tá? Você só precisa realmente querer mudar a sua forma de pensar, né? A sua ação é uma consequência do seu pensamento. Se você ficar pensando igual um maconheiro, você vai agir igual um maconheiro. Não tem como ser diferente, beleza? Então, pare de pensar como um maconheiro, saia da cultura canábica e aí sim você vai conseguir parar de fumar maconha, beleza? E se você tem dificuldade aí em dar todos esses passos que a gente está conversando aqui, eu sei que falar muitas vezes é muito fácil, mas fazer nem sempre é tão fácil assim. Fazer é mais difícil do que falar, não é isso? É por isso que eu tô aqui para te ajudar. Eu posso te ajudar através de uma terapia online, onde a gente se encontra toda semana por videochamada. Eu vou te ajudar aí a identificar, inclusive, esses pensamentos que ainda estão te prendendo ali no vício. Nem sempre você consegue enxergar com clareza. Eu vou te ajudar a ressignificar a maconha, a enxergar com um novo olhar, sob uma nova perspectiva. Tudo isso é fundamental, essencial para você vencer o vício, beleza? Talvez você esteja aí batendo sempre na mesma tecla, tentando e recaindo, tentando e recaindo, tentando e recaindo, justamente porque você está querendo mudar por fora sem antes mudar por dentro, né? A mudança ela começa sempre de dentro para fora. Primeiro você deixa de ser um maconheiro dentro de você e depois você para de fumar maconha na prática, tá certo? Faz sentido isso para você? Então, para te incentivar a dar início a essa terapia online comigo, eu tô fazendo uma oferta especial agora nesse mês de fevereiro, pessoal. Apenas nesse mês de fevereiro, onde você vai fechar um pacote de terapia com 5 sessões e você vai ganhar gratuitamente mais 5 sessões, ou seja, você vai pagar 5 sessões e você vai ter direito a 10 sessões. Então, corre lá, beleza? Corre lá no site do Movimento No Back, o link para você garantir a sua vaga tá aqui embaixo desse vídeo, é só você clicar aqui embaixo, noback.com.br/terapia promo, beleza? Garante lá a sua vaga, conta comigo que vai ser uma honra poder te guiar aí nesse caminho de liberdade, vai ser uma honra poder ver você se libertando completamente do vício na maconha, beleza? É isso que eu quero para sua vida e se é isso que você também quer para sua vida, então conta comigo, beleza? Não perde essa oportunidade, clica aqui embaixo, faz lá a sua inscrição e eu te vejo lá.